A mobilidade é um desafio constante dos grandes centros urbanos em todo o mundo. Manter a ordem nas ruas, por onde circulam motoristas e pedestres todos os dias, é uma obrigação de todo cidadão. A sintonia com o poder público pode fazer a diferença para melhorar os números ainda alarmantes da violência no trânsito. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe o Coronel Almeida Martins. Ele é comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário da Paraíba. Atua há 24 anos na Polícia Militar do Estado e completa 2 anos à frente do batalhão no próximo mês de julho. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate. Coronel Almeida, também muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Nós que agradecemos o convite. Coronel, para a gente discutir assuntos relacionados ao trânsito, eu queria primeiro que o senhor esclarecesse as atribuições que muitas vezes as pessoas confundem do que é do BPTran, do que é CEMOB, do que é PRF. Bom, a Polícia Militar ela está embasada no seu artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro, que compete às polícias militares dos estados e a do Distrito Federal realizarem fiscalizações, policiamento de trânsito, mediante convênio com outros órgãos. A Polícia Rodoviária Federal ela tem a competência dela voltada para as ações nas rodovias federais, está lá na Constituição. A CEMOB, as superintendências de mobilidades urbanas espalhadas no estado ou em qualquer parte do Brasil, elas também são responsáveis pela parte fiscalizatória do trânsito dentro do município, a quem ela está diretamente submetida. E a Polícia Militar, ela opera no trânsito urbano, né? Ela tem competência para isso, e ora ela também tem competência para atuar nas rodovias estaduais. Nós temos a Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual e temos 5 companhias espalhadas por todo o estado que fazem justamente o papel do trânsito urbano e rodoviário. Todas as PBs, então. Especificamente o trânsito rodoviário estadual significa justamente as PBs. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar ainda mais claro. Se eu bater meu carro, por exemplo, aqui na capital, quem pode auxiliar ali o trânsito? E se eu bater o carro também numa cidade pequena do interior que não tenha uma secretaria específica? Bom, primeiro, vamos dar um exemplo aqui da Avenida Epitácio Pessoa. Vamos criar uma história cobertura. Você vem com o seu veículo, colidiu com outro, danos materiais, o batalhão de trânsito com danos materiais, ele até o dia 30 de junho do ano passado, ele ia ao local, né? Fazia o levantamento de acidente de trânsito, gerava um boletim e gerava um laudo no futuro, para interesse de ambas as partes, no caso. Com a resolução 001/2014 do Conselho Estadual de Trânsito, finalizou essa expectativa. Acabou-se com essa expectativa de danos materiais do batalhão de trânsito ir ao local. E aí, os proprietários, os condutores, as pessoas que estão ali naquele cenário, né, do sinistro, elas devem colher o máximo de testemunhas, coleta de dados do tipo vídeos, do tipo fotografias, e coletar alguma questão testemunhal, fazer anotações e tentar desobstruir aquela via que está sinistrada. A gente imagina essa hora, uma Epitácio Pessoa, ela totalmente parada por conta de um simples dano do tipo arranhão. Um carro que arranhou o outro. Então, bem na verdade, é que ficava parte da cidade obstruída, né? O público sendo prejudicado pelo privado. Então, a resolução ela disciplina que os condutores, os proprietários, os envolvidos naquele sinistro, devem tirar os veículos da via, cumprindo o que está estabelecido no artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro, chegar a uma minuta de acordo ali. Se não houver nenhuma possibilidade, com certeza encaminha-se a ocorrência para a delegacia e lá o delegado faz os procedimentos cabíveis legais.
Agora, com um detalhe, o batalhão de trânsito, se durante esse sinistro tiver a necessidade, ou melhor dizendo, se for constatada a presença de um menor de idade, de uma pessoa embriagada, ou de qualquer outros crimes ali praticados por um dos envolvidos ali naquela ambiência, aí o batalhão de trânsito, ele continua a prestar o apoio a quem realmente precisa. Então, se você vem numa rodovia estadual e tiver dessa mesma situação, rodovia estadual, não tem problema algum, vai ser também na mesma ótica. Se for danos materiais, os condutores terão que resolver o problema ali. Lembrando de que a obstrução da via provocada pelo sinistro, isso dá realmente uma notificação, uma infração de natureza média, 4 pontos na carteira e passivo aí de R$ 129, mais ou menos isso, de notificação. Importante essa conscientização valendo desde o ano passado, não é isso, comandante? Isso. Essa resolução, ela entrou a partir do dia 1º de julho de 2014. E aí, no caso de existir feridos ou mesmo mortos, aí tem uma outra situação. Mortos, quem vai ao local é o delegado da área, porque é uma vida que foi ceifada, e aí precisa de uma investigação, claro, abertura do inquérito, e o Instituto de Polícia Científica, né, o IPC, perito, uma equipe lá, vão ao local, fazem todas as constatações daquele acidente e tal, mas se for vítima lesionada, no que tange respeito a lesões físicas, aí o batalhão de trânsito vai, enquanto o SAMU ou o Corpo de Bombeiro não presta o devido apoio, o devido socorro. Quando isso acontece, muitas vezes, as pessoas são automaticamente transferidas daquele local de acidente para um hospital, por exemplo, hospital de trauma aqui de João Pessoa. Mesmo assim, o batalhão de trânsito vai lá, colhe várias informações e, no segundo momento, a equipe se desloca ao hospital de trauma. Se a pessoa puder já se ter o seu depoimento colhido, já tem. Se não, quando ela se recuperar do hospital e quando ela deixar, receber alta do hospital, ela procura o batalhão de trânsito ou vice-versa, não há nenhuma vaidade nessa questão, para complemento de laudo, feitura total do laudo, e aí depois as pessoas que estão envolvidas no acidente procurem os seus direitos. A maior causadora de violência no trânsito ainda é a imprudência do motorista, superando estrada com buracos, superando chuva, superando outras condições, ainda é a imprudência? É imprudência, mas também por inabilitação. A pessoa não tem nenhum tipo de habilidade ou habilitação com aquele veículo. Há um engodo que, assim, principalmente na zona rural. Muitas pessoas dizem que trocou o cavalo, o jumentinho lá há 10 anos, 10 anos pilota uma moto, né? Acha que está fazendo a coisa correta pelo tempo em que realmente está em cima de uma motocicleta para cima e para baixo. Mas aí, a parte técnica da coisa, existem nuances dentro do Código de Trânsito Brasileiro que servem de regra, uma regra básica. Se falhar uma dessas regras, pode ser fatal. Agora, a imprudência, a negligência, porque a negligência está associada justamente à pressa. A pressa vinculada diretamente à impaciência das pessoas. Hoje não sei porquê, e sabemos que nós estamos hoje vivendo um mundo totalmente ativista, as pessoas já não param no sinal vermelho, as pessoas não querem perder um tempo sequer, um segundo, e aquele segundo que acha que está adiantando um sinal de trânsito, que está excedendo na velocidade, que está bebendo para conduzir de volta a sua motocicleta ou seu carro, isso pode custar-lhe a vida. A gente entra aí também em questões culturais, das pessoas acharem que com elas não vai acontecer, ou a lei não vale para ela, vale para o vizinho, eu não tenho problema de tomar minha cerveja e sair dirigindo, é o vizinho que se bater, eu vou apontar e acusá-lo. Tem essas questões culturais ainda a serem vencidas? E esse problema cultural, na verdade, não é um problema cultural do estado da Paraíba, é do brasileiro. Infelizmente, nós estamos vendo todos os dias, e aí vocês da imprensa, melhor do que eu, sabem o que eu estou falando, todos os dias são anunciados desastres e desastres. Ontem mesmo, salvo o melhor juízo, em São Paulo, aliás, na sexta-feira,
uma jovem que tinha sido campeã, medalhista num desses jogos aí internacionais, representante até do nosso país, estava numa parada de coletivos. Lá também tinha um senhor de 50 e poucos anos esperando o coletivo. A menina ia para a casa de uma amiga, já tinha decidido até retornar aos treinamentos nessa questão aí do esporte. E aí um veículo de alta velocidade, um veículo, me parece, com um condutor apresentando sintomas de embriaguez. Então, não é a cultura da Paraíba, é a cultura do sudeste do país, do norte do país, do leste do país. É uma cultura que, infelizmente, tem acabado com muitas vidas. Parece que quanto mais educação de trânsito a gente dá para as pessoas, quanto mais a gente adentra as escolas, adentra as palestras, funcionais ou não, a gente encontra um monte de pessoas que estão verdadeiramente com a mente ociosa, com o amor pelas pessoas. Parece que hoje tem produzido o efeito colateral contrário, e isso tem, na verdade, trazido problemas para as duas famílias. Para a família que mata, para o cara que matou no trânsito, para a família do acidentado e o acidentado que perdeu sua vida por nada. Então, eu vou até aproveitar esse momento, nesse espaço, e pedir para que a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo nessa hora, reavalie. Táxi tem a cada esquina. Nós temos na nossa cidade, no nosso estado, serviço de motos, serviço de táxi, N serviços para justamente evitar ou fazer com que haja a diminuição, não diga a extinção, mas a diminuição do número de acidentes. Então, isso é coisa do passado. Beber, assumir uma direção. Um carro, quando ele está em alta velocidade, dominado por mãos e por uma pessoa que está embriagada, na verdade, é a mesma coisa daquela pessoa que está com um fuzil nas ruas, está com um revólver, ele vai matar, senão quando não morre. Então, eu acho que pela manutenção da vida, por tantas coisas que essa sociedade tem gerado e tem frutificado, eu acho que precisamos reavaliar que tipo de condutor nós temos sido. O senhor falou aí também em educação no trânsito. A gente sempre acredita que educação é solução para tanta coisa nesse nosso país. Para algumas pessoas parece que nem pesando no bolso é solução. Não aceita a educação, não se acostuma depois de levar uma multa. Enfim, acho que é uma batalha grande, um obstáculo grande. Eu quero discutir isso no segundo bloco com o senhor. O Câmara Debate faz uma pausa agora, mas logo na sequência estamos de volta. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O
Câmara Debate está de volta, hoje discutindo questões relacionadas ao trânsito, desafios dos grandes centros urbanos de todo o mundo. Estamos recebendo o Coronel Almeida Martins, comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário da Paraíba, o BPTran-PB. Comandante, a gente encerrou o bloco eu falando que a gente tem a impressão que às vezes a educação não dá jeito, para alguns cidadãos pelo menos, às vezes nem pesar no bolso dá jeito. Como é que o poder público consegue atingir essas pessoas e modificar o pensamento de quem não está nem aí para as leis, para o Código de Trânsito Brasileiro, enfim? Isso é uma pergunta extremamente complexa, né, e muito importante, bem pertinente. A nossa tese é o seguinte, nós temos uma série de dificuldades, às vezes na condição de filho, o cidadão não escuta o regramento doméstico do pai e da mãe. Então, consequentemente, se ele não consegue escutar pai e mãe, ele não vai escutar, pouco que ele está importando para o Código de Trânsito Brasileiro. Mas vamos lá à realidade. Nós fazemos parte do Conselho Estadual de Trânsito e hoje a gente verifica a reincidência de muitos usuários aqui em João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, de pessoas que estão lá com um processo e dentro desse processo lá, várias notificações. Eu já fiz um dia desse eu peguei um relatório, acho que com quase 10 multas, de datas diferentes. Então, é complicado porque o cidadão ainda pensa que está vivendo no ostracismo do século XVIII. Estamos no século XXI, um século onde as redes sociais, onde a imprensa tem um importantíssimo papel na divulgação de todas essas ações administrativas, operacionais da lei. E aí, o não cumprimento disso só vai na caneta. Não temos outra opção. O batalhão de trânsito, ele tenta educar. Ele vai à escola fazer um trabalho de educação de trânsito. Temos um cinema de trânsito urbano e rodoviário para capacitar os usuários e dizer ao usuário, olha, você está errando aqui nesse ponto aqui. Vamos tentar corrigir esse ponto, porque a bem da verdade é que nós não estamos preocupados na quantidade de multas. Né? Isso é fato. O que nós queremos é que haja uma redução, uma diminuição no número de acidentes, né? Consequentemente no número de óbitos nas rodovias estaduais ou dentro do trânsito urbano. Queremos que o cidadão pare naquele sinalzinho vermelho, naquele amarelinho ele já breque lá o freio do carro dele, dê preferência aos outros que vão passar no sinal verde. Então, se todos fizerem a parte que é cabível a cada um fazer, nós teremos um trânsito maravilhoso. A Nova Zelândia, ela deu esse exemplo para o mundo. Há 5 anos atrás, nós tivemos, eles tinham um alto índice de número de mortes nas estradas, acidentes em cima um do outro. O que é que fizeram? Começaram a trabalhar a questão da pontuação. Pontuação é um disciplinamento forte em relação à questão financeira. Eu acho que nossas multas são muito paupérrimas de um equilíbrio financeiro, né? Porque, por exemplo, avançar um sinal vai custar aí menos do que R$200. Então, isso é muito pouco. Mas se você pegar, avança o sinal e mata dois camaradas que vinham em cima de uma moto, isso vai se transformar em muito dinheiro, porque tem o DPVAT, tem aquelas vítimas, ações na justiça. Então, e é uma bolada de dinheiro anualmente. Né? Quando leva isso para a questão dos hospitais, meu amigo, a cifra ela é trilionária nesse país. Eu não tenho medo de dizer isso. Então, nós temos hoje, só para você ter um exemplo, temos mais de 150 pessoas hoje hospitalizadas no Hospital de Trauma, em João Pessoa. Vítima de quê? Acidente de moto. E muitos voltam, 55% do primeiro acidentado, ele tem a probabilidade de voltar para o segundo acidente. Isso é grave. Isso é grave. Agora, costumeiramente, a gente vê o quê? Homens e mulheres, pai e filhos, com filhos com 1 ano, 2 anos, também como passageiro da moto. E pasmem o que eu vou dizer a vocês. Eu vinha sábado pela manhã no meu carro, aqui na Avenida Cruz das Armas, e tentei acionar uma viatura do BPTran, mas não consegui, não estava conseguindo.
E uma senhora, uma jovem de 20 e poucos anos, grávida, acho que de 8 a 9 meses já para ter o bebê, e um outro de 2 anos, em cima, atrás do marido dela, em cima, em pé no banco da moto. Ou seja, uma moto que foi projetada, foi feita para 2 pessoas, com capacete, com equipamentos de proteção individual. Aí nós vemos uma família. Quer dizer, minha gente, não tem polícia militar, não tem batalhão de trânsito no mundo que resolva quando o cara ele tem uma mente antissocial. Não tem quem resolva. Agora, o que nós precisamos é tentar coibir, nós fazemos o trabalho de prevenção, de repressão em cima desses abusos. Agora, a população que nos escuta tem que fazer a parte dela. O pessoal, o senhor falando em motoqueiro, o pessoal brinca que tem gente que tem capacete de cotovelo, né? Porque anda pendurado aqui, né? É verdade. E uma situação grave. Recentemente eu estava na Avenida Epitácio Pessoa, elogiei um motoqueiro que vinha na frente do meu carro, se mantendo como um veículo na via normal, sem costurar o trânsito. Ao terminar de elogiar, o cidadão subiu no canteiro central, ultrapassou e fez o retorno. Quer dizer, a gente percebe talvez, e entra para uma questão cultural novamente, compra-se uma moto pensando, com ela eu costuro o trânsito, com ela eu pulo o canteiro central e consigo chegar mais rápido. Questões culturais a serem vencidas, como o senhor vem explicando aqui a gente. É verdade. Agora, é o que eu digo. Se esse cidadão, que você elogia o camarada, se ele não busca ter isso como uma política de vida dele e fazer com que essa informação seja repassada para frente, nós iremos ter muitos óbitos, muitos acidentados, os hospitais cheios, né? E aí a gente aproveita esse momento de reavaliação. A gente precisa, na verdade, tem muito condutor que precisa se reeducar no trânsito. Isso não é só a questão do motociclista, do motoqueiro, do condutor das 4 rodas, né? Do motorista de ônibus que deve se manter na faixa que é exclusiva para ele, né? Pedestre, que tem que assumir uma postura de pedestre no trânsito. O cara que está andando numa bicicleta, que também tem responsabilidades. Quantas vidas foram ceifadas por negligência mesmo do ciclista, né? Então, a Nova Zelândia deu um exemplo fantástico para o mundo. Há um investimento tecnológico, há um investimento financeiro, e é preciso que, claro, as autoridades busquem fazer mais e mais, mas também a população busquem também fazer a parte dela. Coronel Almeida, falando nessa educação, o programa passa rápido, mas dá tempo da gente pincelar aqui alguns dos projetos. Projeto Cine Trânsito Urbano e Rodoviário, como é que funciona? Bom, vamos trocar em miúdos. Vamos fazer hoje uma operação de um feriadão, 3, 4 dias. Então, a gente sabe que, por exemplo, na PB 008, o fluxo, que é aqui João Pessoa, Jacumã, o fluxo é intenso, né? Então, vai haver uma intensificação de usuários. O que é que nós fazemos? Começamos a parte de fiscalização, né, de prevenção também e de educação de trânsito. Aí destinamos lá um espaço, montamos uma ambiência com data show, com palestrantes e com um filme lá de 15 minutos. Filme com algumas cenas até impactantes. E após as cenas, 20 minutos também de debate com os usuários, sabendo ou informando aonde eles estão, né, infracionados, e pasmem os senhores e senhoras que estão nos ouvindo. Um trabalho que mexe com a sensibilidade e com a alma das pessoas. Eu conheci no carnaval desse ano, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu ia para Jacumã, ia brincar o carnaval, mas eu estou retornando para minha casa agora, eu não vou nem para lá, porque eu ia beber esses 3, 4 dias e alguma coisa está me avisando que eu devo voltar para casa. Não sei o que, eu acho que foi uma vida, né, a menos ceifada. Já mostra os reflexos desse projeto, já mostra, né? Porque, a bem da verdade, é porque a gente consegue fazer o educativo com o preventivo, o fiscalizatório. Muitas vezes passa o batalhão de trânsito, o trânsito, se fizer só fiscalização, né? E cadê a educação de trânsito? Então, quer sim, quer não, a gente vai atuando aí nas duas veias.
a tanta educação de trânsito, que eu acho que vale a pena, com todo sacrifício, com toda essa cultura que a gente está debatendo aqui, aliás, falta de cultura. Eu acho que vale a pena, porque costumo dizer que sem educação ninguém vai para frente. Outro projeto é Uma Semana Transitando com Você. Como é que funciona? Chegamos às escolas públicas do estado, do município e privadas, trabalhamos os jovenzinhos lá, os garotinhos lá de 6 anos, 7 anos até 12, e transformamos estes garotos durante uma semana, 8 dias, em pequenos guardas mirins, em pequenos policiais militares mirins. Eles, parte teórica do Código de Trânsito, com palhaços nossos, policiais que se transformam em palhaços mesmo, e aí chega, me arrepio, né? Mas é uma coisa que vai lá dentro da alma da criança, a gente sabe que a criança é algo muito puro. E aí essa criança, quando chega no final do 8º dia, está lá no meio da rua com os nossos policiais fardados também, panfletando e sendo um colaborador mirim na extensão aí pedagógica das ações do BPTran. Bacana. Certamente levam para casa, avisam ao pai, avisam à mãe, há um reflexo É aí. verdade. É o reflexo de correção, né? Eu, particularmente, já fui corrigido pela minha filha, que tem 6 anos. Pai, bota o cinto. É interessante. Bacana. Tem também um trabalho de educação pós-acidente que vocês fazem. Como é que funciona? Nós montamos um colegiado com todos os órgãos de trânsito, as superintendências da região metropolitana, e vamos ao HTOP, ao Hospital de Trauma, assistir o pós-acidentado. É você saber que ali tem um cidadão, que é um motoqueiro, um motociclista, está ali deitado na cama, vai passar por cirurgia, ou já passou por cirurgia, vai passar ali 3, 4 meses no hospital. E aí a presença do Estado, ela é muito importante. É saber, ele entender que o Estado se preocupou com ele, até nas entrelinhas finais, né? Ele está ali vivo, graças a Deus, e o Estado está ali trazendo um pouco mais de conhecimento técnico à luz do Código de Trânsito, dando conselhos. A gente faz até o papel de pai, de amigo, de irmão, de professor, de conselheiro, de tudo. Então, acho que no final do tratamento, aquele cidadão, ele com certeza, ele dá uma olhada para trás e eu acho que reflete na vida e diz, eu acho que vale a pena modificar a forma que eu piloto uma moto, eu preciso melhorar minhas condições. E aí o maior projeto é tentar, junto com o Detran e outros órgãos, fazer com que ele, ao receber alta do hospital em que está ali hospitalizado, ele receba um curso gratuito de direção defensiva, porque é o que falta em 90% aí no mínimo dos nossos motociclistas. Com todas essas barreiras que a gente discutiu durante o programa, só para a gente encerrar, de alguma maneira já se observa reflexos positivos, se a gente compara números de 2014 ao que vivemos até agora em 2015, é animador o quadro? É animador e se não fosse animador, eu te diria aqui com maior certeza, sem mascarar qualquer tipo de situação estatística. Mas vamos ter um exemplo aqui, a Semana Santa de 2015, em relação a 2014, só na região metropolitana daqui de João Pessoa, nós tivemos algo em torno de 82%. Se compararmos dentro das linhas gerais, que é o estado de Cabedelo a Cajazeiras, nós fechamos a Semana Santa com 62,5% na redução de acidentes com vítima. Então, isso é bastante animador. Estamos no caminho certo e, com certeza, nessa oportunidade, nós conclamamos a sociedade a ser mais parceira nossa do que foi ontem. Coronel Almeida, muito obrigado pela presença hoje, parabéns pelo trabalho, portas sempre abertas para a gente continuar discutindo esse assunto. Nós que agradecemos e estamos sempre prontos a servir a essa comunidade em todos os rincões do estado da Paraíba. O Câmara Debate desta semana fica por aqui, mas eu lembro que na próxima semana tem um novo assunto para a gente discutir juntos. Pela internet, facebook.com/TV Câmara JP, você pode rever todos os nossos programas e interagir com a nossa equipe. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.